Oi, lagartas! Bem-vindas a mais um episódio de Borboletou, o podcast que tem como objetivo te auxiliar no processo de rompimento de um relacionamento abusivo e de reconstrução da sua vida. Eu sou a Rafa Alfino e é um prazer imenso fazer parte da sua jornada. Vamos juntas romper o casulo? Ela mudou, borboletou, descobriu asas e voou. Casulo se abriu, se permitiu, só acredita quem viu. Antes da gente começar, eu queria dizer para vocês que esse projeto nasceu de forma bem despretensiosa. Foi uma maneira que eu encontrei de dividir com vocês tudo que eu vi, vivi e aprendi ao longo de todos esses anos atuando nessa frente. E eu tô gravando aqui da minha casa. A ideia é essa, que seja algo simples, da minha casa para a sua. Um papo entre amigas, sabe? E por isso peço que vocês desconsiderem os ruídos de fundo, que vêm dos meus 5 cachorros e os meus filhos gêmeos de 6 anos que adoram borboletar pela casa enquanto eu tô aqui gravando. Dito isso, vamos começar do começo? A gente não tem como combater um inimigo desconhecido. Por isso, antes de falarmos sobre como sair de uma situação de violência doméstica, a gente precisa entender direitinho o que isso quer dizer. Você provavelmente já ouviu falar na Lei Maria da Penha, o principal instrumento de efetivação dos direitos das mulheres no Brasil. E ela define violência doméstica e familiar como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial, que aconteça no âmbito da unidade doméstica, da família ou de qualquer relação íntima de afeto. Calma que eu vou traduzir do juridiquês. A primeira coisa que a gente pode perceber é que a lei quis dar um conceito bem amplo para o que é violência doméstica. E fez isso justamente para que os mecanismos de proteção nela previstos possam alcançar as mais diversas situações vivenciadas pelas mais diversas mulheres. Quando a gente fala em violência de gênero, estamos tratando daquela violência que as mulheres sofrem tão somente por serem mulheres. Aquela violência pautada na discriminação, na desigualdade das relações de poder historicamente existente entre homens e mulheres e que tem como base justamente a vulnerabilidade da mulher. A situação de uma mulher que sofre violência por parte do marido, por exemplo, é diferente da mulher que está andando na rua e acaba sendo assaltada, percebe? No primeiro caso, a mulher está muito mais exposta e indefesa. É uma violência muito mais sensível e cruel. A segunda coisa que a gente precisa entender é esse conceito de âmbito doméstico e unidade familiar, que é um requisito indispensável para a configuração da violência doméstica. Para facilitar, podemos dizer que haverá violência doméstica sempre que a agressão, seja de qual tipo for, ocorra dentro das relações familiares, ou seja, quando ela parte daquelas pessoas com quem você tem algum vínculo familiar, algum parentesco, seja consanguíneo ou não, ou algum relacionamento íntimo de afeto. E entender isso nos permite compreender que a violência doméstica vai muito além daquele estereótipo que a gente imagina e conhece da mulher que apanha do marido, porque passamos a enxergar que pais, padrastos, tios, primos, namorados e namoradas também podem ser abusivos. É importantíssimo dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, a coabitação não é necessária para configurar a violência doméstica. Ou seja, você não precisa necessariamente morar com o seu agressor para poder fazer uso das medidas que estão previstas nessa lei. Aliás, nem sequer precisa haver um agressor homem, você sabia? A vítima necessariamente precisa ser uma mulher, porque esse é o objetivo da lei, proteger as mulheres. Mas a parte agressora também pode ser uma mulher, e isso acontece muito. A agressora pode ser uma mãe, uma esposa, uma tia, ou mesmo uma namorada abusiva. E isso não faz de você menos vítima, não faz com que você mereça menos proteção. É como se essa lei oferecesse um guarda-chuva aberto e toda mulher que sofre violência no âmbito das relações familiares e de afeto pode se refugiar lá da tempestade.
cabe todo mundo, tá? Todo mundo mesmo, sem nenhuma distinção. Inclusive, mulheres trans são mulheres e têm direito a toda essa proteção da Lei Maria da Penha, como não poderia deixar de ser. Parece óbvio, né? Mas não é, e precisa ser dito, porque tem muita mulher trans sendo violentada por aí, sem saber dos direitos que tem ou com vergonha de pedir ajuda. O que a gente precisa é entender o espírito da lei, proteger a parte mais fraca do relacionamento, a parte vulnerável. Por isso o conceito é tão abrangente. Tão abrangente que, em determinados casos, é possível a sua aplicação até mesmo para proteger o homem que, no contexto de uma relação homoafetiva, sofre esse tipo de violência. Em resumo, e numa linguagem que eu sei que, infelizmente, toda mulher consegue entender no fundo do seu coração, se você não se sente segura dentro da sua própria casa ou nos seus relacionamentos íntimos, você provavelmente está enfrentando uma situação de violência doméstica. Talvez essa conclusão nem seja um choque tão grande para você a essa altura, mas eu te asseguro que assimilar e aceitar essa informação é um passo importantíssimo no rompimento desse ciclo e na reconstrução da sua vida. A informação sempre é a nossa maior arma e isso é algo que ninguém pode tirar da gente. Mas pode ser que você esteja se perguntando: homem não sofre violência doméstica? E se a mulher bater no homem? Olha, eu acho que eu vi essa pergunta em absolutamente todas as palestras que eu já dei em todos esses anos. E a resposta está na desigualdade histórica que, ao longo de toda a construção da nossa sociedade, diferencia homens e mulheres. A história da humanidade foi moldada a partir de um conceito patriarcal, em que os homens sempre ocuparam o centro, a posição de destaque, os cargos de poder, e as mulheres, por outro lado, sempre foram objetificadas, tratadas como seres menos importantes, com menos direitos e ocupando posições inferiores na sociedade. Muito embora isso seja papo para um outro episódio, o que eu quero chamar sua atenção aqui é para o fato de que as mulheres sempre saíram perdendo nessa corrida. E com isso, o machismo tão enraizado na nossa cultura fez com que a sociedade tratasse a agressão contra a mulher como se fosse algo natural, algo que faz parte, esperado, o famoso é assim mesmo. E esse pensamento foi sendo reforçado através das gerações, reproduzido através das falas e comportamentos que protegem os homens e oprimem ainda mais as mulheres, como aquela ideia que em briga de marido e mulher não se mete a colher, como se o marido tivesse o direito de lidar com a sua mulher da forma que melhor entendesse, como se isso fosse ali um problema particular, que não dissesse respeito a ninguém. E o mais triste disso tudo, gente, é que essa naturalização da violência também foi sendo ensinada pelas próprias mulheres através das gerações, seja através da repetição dessas falas machistas ou do exemplo do silêncio diante de uma agressão. A violência doméstica é passada adiante como uma herança que ninguém quer, mas que acha que merece. E é justamente daí que vem a necessidade de existir uma lei com a previsão de todo um sistema para proteger as mulheres, como uma tentativa de diminuir ao menos um pouquinho esse abismo de desvantagem que as estatísticas não cansam de mostrar para a gente. E respondendo àquela pergunta, não, homem não sofre violência doméstica. É claro que toda agressão é crime, e se um homem for agredido, seja o contexto que for e por quem for, ele também terá sido vítima, mas de um crime comum, previsto no Código Penal como todos os outros crimes. O fato é que não existe uma legislação específica para proteger os homens porque eles não precisam de uma. Simples assim. E agora que você já tem todas essas informações em mãos, quero te propor uma reflexão. Como andam as suas relações? Olha para dentro sem medo do que vai descobrir. Para dentro da sua casa, para dentro de você, do seu íntimo, dentro do seu casulo. Lembre-se sempre que o autoconhecimento é parte essencial desse processo. E que se você vive um relacionamento abusivo, se dar conta disso é o primeiro passo para se livrar das amarras e alçar voo.
Eu sei que dói e que seguir adiante significa deixar um pedaço enorme seu para trás. Mas quer saber? Você está no lugar certo, lembra? O podcast para mulheres que precisam colar de volta os seus pedacinhos. Eu espero que essas informações tenham sido úteis de alguma forma. Fico muito feliz de você ter ouvido até aqui e muito obrigada por me permitir fazer parte da sua jornada. Até o próximo episódio!